Então vamos lá, gente, para mais um vídeo, para a gente encerrar os vídeos dessa semana, falta só mais esse, que é um vídeo em que eu vou falar sobre o sistema fonatório, mais especificamente sobre o que acontece com as vogais. Tá? Então a gente vai ver uma descrição da fonética a partir ou melhor, uma descrição das vogais a partir da fonética. Não estamos ainda tratando de fonologia, ou não estaremos ainda tratando de fonologia. Deixa eu projetar aqui para vocês. Acho que é uma janela. Pronto, apareceu aqui. Pronto, já está aparecendo para vocês. Então, vamos começar para a gente poder se organizar. Então, agora, nós vamos tratar ainda de fonética articulatória, só que da parte dos segmentos vocálicos. Só para a gente recapitular. O que é a fonética articulatória? Estudo dos sons da fala na perspectiva de suas características fisiológicas e articulatórias. A gente acabou de ver isso. Após conhecer o aparelho fonador, responsável pela realização dos sons das línguas naturais, aprenderemos sobre os movimentos articulatórios de vogais e consoantes e seus respectivos órgãos articuladores. Então, o que a gente vai apresentar na aula de hoje, na aula de agora? Nós vamos apresentar os sons a partir de seus movimentos articulatórios. Falaremos aqui de fones e não de fonemas, uma vez que a sua característica distintiva ainda não está sendo considerada. Então, só para a gente relembrar, fone é uma unidade sonora, vocálica ou consonantal, atestada na produção da fala, então ele é concreto, enquanto o fonema é uma unidade mínima que não possui significado e que distingue as palavras entre si e é uma unidade abstrata. Fonema não tem realização dentro do sistema linguístico. Existe uma tradicional divisão entre vogal e consoante. Então, essa tradicional divisão tem relação com o nível de articulação em que esses segmentos são produzidos, e ele deve ser entendido, né, essa articulação deve ser entendida a partir da liberação do fluxo de ar dos pulmões. Lembrem que a gente falou na aula passada que o fluxo de ar que permite construir sons na nossa língua e nas línguas humanas, fluxos de ar que venham do pulmão, são sempre egressivos. Então, são sempre correntes de ar que saem do pulmão e chegam à cavidade bucal ou à cavidade nasal. Então, qual é a diferença entre vogal e consoante? Na vogal, não há nenhum impedimento a essa passagem de ar, enquanto nas consoantes há alguma obstrução no trato oral, seja ele essa obstrução parcial ou total. As vogais são sempre vozeadas. O que significa isso, gente? Significa que as cordas vocais estão sempre vibrando, enquanto as consoantes podem ser vozeadas, mas também podem ser desvozeadas, ou não vozeadas, ou surdas. Então, lembrando que as consoantes vozeadas podem ser chamadas de sonoras, enquanto que as consoantes não vozeadas são chamadas de desvozeadas também, ou de surdas. O que a gente sabe sobre os segmentos vocálicos? As vogais são sons produzidos com o ar saindo dos pulmões, é um fluxo agressivo. Nos sons vocálicos, não há a obstrução à saída do ar, há vibração das cordas vocais, já que a gente acabou de dizer que as vogais são sons vozeados, e as vogais ainda podem ser classificadas em orais ou nasais. Se nós lembrarmos da última aula, vogal oral é aquela que a corrente de ar sai somente pela cavidade nasal, porque o véu palatino está impedindo a passagem de ar para a cavidade nasal, enquanto que a vogal oral é aquela em que o ar sai pela cavidade nasal. Né? Porque a posição em que o véu palatino está não bloqueia a entrada da cavidade nasal.
A língua e os lábios são os principais órgãos do aparelho fonador envolvidos na produção de sons vocálicos. Então, a gente viu alguma coisa sobre esse mecanismo importante que a gente tem no nosso corpo, que é a língua, e a gente viu brevemente que essa língua, a gente falou alguma coisa sobre a língua que toca no céu da boca, então eu mostrei para vocês quando a gente faz um t, um d, a ponta da língua bate no seu alvéolo. Mostrei para vocês, posso mostrar para vocês como é que a gente faz um r, vocês vão sentir que a língua de vocês vibra, bate lá no céu da boca e volta, bate, volta, bate, volta. Então, a língua é um mecanismo importante na produção de consoantes, mas o nosso espectro aqui agora é falar sobre as vogais. Então, olhando para esse sistema de vogal, como é que esse órgão tão importante atua? Então, para classificar articulatoriamente as vogais, utilizamos os seguintes critérios. A vogal é oral ou nasal? O que significa isso, gente? A vogal, a corrente de ar que vai dar origem a um som vocálico sai pela boca, pela cavidade oral, ou está saindo pela cavidade nasal. A posição da língua em termos de altura, o movimento de avanço ou de recuo da língua, arredondamento ou não dos lábios. Então, a língua pode estar numa posição, a gente vai ver daqui a pouco com mais calma, numa posição média, alta, média ou baixa, em relação à posição da altura, na posição de língua em termos de altura, ou em relação ao movimento de avanço ou recuo da língua, a língua pode estar assumindo uma posição anterior ou uma posição posterior. E em relação ao arredondamento ou não dos lábios, os seus lábios podem estar mais arredondados ou menos arredondados. Querem ver? Eu posso produzir um I e um U. I e U. Nos dois casos, a gente tem vogais produzidas numa posição mais alta e vai mudar o movimento de avanço ou recuo da língua. A gente já vai ver isso. Vamos lá. Então, o que são vogais orais? O véu do palato fecha a passagem da cavidade nasal, fazendo com que o ar saia por onde, gente? Somente pelo trato oral, pelo trato bucal. Aqui, ó, o véu palatino aqui, travando essa posição por onde o ar passaria para chegar na cavidade nasal. As vogais nasais, nas vogais nasais, desculpa, o véu palatino encontra-se abaixado, permitindo que o ar passe também pelas cavidades ressoadoras nasais. Então, ó, o ar sai tanto pela boca quanto pela cavidade nasal. Por quê? Por conta da posição do véu palatino. A gente acabou de ver isso na última aula. Em relação à classificação da altura das vogais, a vogal pode ser alta, média ou baixa. E aí prestem atenção num detalhe importante. As vogais médias são divididas em dois, médias altas e médias baixas. Então, em síntese, eu tenho vogais altas, médias baixas e baixas. Vamos olhar para essa figura aqui, que é o triângulo do sistema vocálico. Quais são as vogais que são produzidas numa série mais alta? São o I e o U. Aqui, a gente tem um exemplo de uma ressonância, a imagem de uma ressonância, com a produção da vogal I e com a produção da vogal U. Observem como a língua está lá em cima, lá perto do palato, tanto aqui na série I quanto na produção do U. A diferença entre essas duas produções está na posição que essa língua está assumindo, no movimento dessa língua. Quando ela produz o I, a língua está mais para um lado anterior, está mais próxima aqui, ó, do início dos seus lábios. Quando se produz um U, a língua está recuada, é o que a gente chama de posição posterior. Então, o I é produzido numa posição mais anterior realmente em relação ao seu lábio, e o U é produzido numa posição mais posterior, como se a sua língua estivesse recuando em direção à sua faringe, né? E aí, em relação à altura,
que eu tenho? Tenho vogais médias altas, que são a série fechada, O e E. Médias baixas, E e O. Médias e vogal baixa, que é o A. Então, vamos dar exemplo disso aqui tudo? O I de igreja, o U de uva, o E de escola, o O de ovo, o E de ema. Não, ema não é um bom exemplo. O E de bela. O ema não é um bom exemplo porque tem uma nasalidade, tem uma nasalização ali acontecendo. Aí é outro esquema. Mas o E de bela passa, não tem nasal ali acontecendo, não. O O de hora, tá aqui. E o A de amor. Então, são exemplos desses segmentos vocálicos. Se vocês observarem o movimento da língua de vocês, vocês vão conseguir perceber como essa língua vai se alterando, vai subindo. Façam primeiro a série aqui, que a gente chama de série posterior, que é do U, O, A, e depois a série que a gente chama de anterior, I, E, A. Em relação à altura da língua, a gente ainda tem as médias, aqui ó, vai continuar, a gente ainda tem as médias baixas. Então, é o E e o O, e o E e o O sendo apresentados aqui para vocês. Reparem bem na diferença da altura entre essa vogal que é alta, tá vendo? As vogais altas estão aqui, e as vogais médias altas estão aqui. Tá vendo a diferença? A diferença fica bem clara olhando para essa imagem de ressonância, a diferença justamente na altura que a sua língua fica, que as nossas, que o órgão língua fica ao produzir essas vogais na língua portuguesa. Aqui a gente tem uma vogal baixa, ó, produção do A. Olha a diferença da altura da vogal da língua quando está produzindo um A para quando produziu a série alta. Aqui quase não tem passagem para a corrente do A, mas a gente tem que lembrar que a vogal é produzida sem que haja nenhum tipo de obstrução. Então, não tem... Para produzir a vogal, a língua não encosta no palato, ela vai deixar o espaço para que a corrente de ar passe. Essa é a diferença da vogal para a consoante. Diferença importante, uma das, né? Em relação à altura, aí é que vem o desafio para vocês. Pratique e observe. Pronuncie repetidas vezes as sequências vocálicas abaixo, atentando para a posição da língua durante a articulação de cada vogal. Então, vocês podem tentar fazer isso aqui. I, E, A, U, O, A. Vocês vão perceber a diferença. Em relação à anterioridade e posterioridade da língua, então, o que a gente pode dizer sobre isso? Em relação à anterioridade, a gente chama de vogal posterior aquela que é produzida com o recuo da língua em direção à sua faringe, em direção ao véu palatino. Então, a língua vai recuando. Quando você produz um segmento com a língua indo em direção aos seus lábios, a gente diz que esse é um segmento anterior, ou seja, mais para o lado anterior da sua cavidade bucal. Então, vogais anteriores, a língua está indo em direção aos seus lábios. Vogais posteriores, a língua está indo em direção à sua laringe, à sua faringe, mais ao final do seu trato bucal. E quais são eles? Então, vamos olhar para cá. Vamos começar do I. I, E, A. U, O. Vamos fazer de baixo para cima. U. Aqui é mais posterior é o U. Agora, quem é mais anterior aqui? I. Aqui é mais anterior é o I. Ok? Em relação ao arredondamento dos lábios, existem
existe uma relação entre ser anterior e ser posterior e a tendência a arredondar os lábios. Então, na série posterior, a gente tem um arredondamento maior dos lábios. Por isso que a gente diz que a vogal é o U, por exemplo, é uma vogal alta, posterior, arredondada. Enquanto o I é uma vogal alta anterior, não arredondada. Olha a diferença do lábio, da representação do lábio, quando é produzido o segmento I, para a representação do lábio de quando é produzido o segmento U. Vocês percebem isso ao produzir. Então, ó, vamos fazer um teste. Vamos começar de baixo para cima. A, E, I, A, O, U. O lábio vai diminuindo. O arredondamento vai se tornando maior. Então, arredondamento do lábio é exatamente isso aí que vocês estão lendo no título. O quanto o lábio vai arredondando. Veja uma coisa importante. Para entender essa parte, não é preciso decorar. Eu nunca vou dizer para vocês decorem essa parte, porque decorar dá um trabalho muito grande. Se vocês entenderem o processo, como o fenômeno ocorre, como o segmento é articulado, vocês não vão precisar decorar, vocês só vão precisar pensar em como está acontecendo a articulação. Isso é muito mais fácil, muito mais proveitoso. Aí aqui começam a aparecer algumas informações sobre transcrição. Então, só para a gente passar o olho, porque isso ainda não é tópico do nosso conteúdo de hoje. Só para a gente passar o olho. Quando eu faço transcrição fonética, a gente viu na aula retrasada, na aula de semana passada, que a transcrição fonética dá conta da mudança provocada pela variação linguística, ou dos fenômenos de variação linguística. Então, uma palavra como suco, apesar de ser grafada com um O aqui, ela pode ser realizada como suco ou como suco. Aqui no Rio, ela é realizada como suco. Em 99,9% das ocorrências, ela é realizada como suco. Lá no Rio Grande do Sul, em determinadas áreas, ela é realizada como suco. Então, essa transcrição fonética dá conta de representar esses segmentos, essas distintas realizações para esses vocábulos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Suco ou suco, soco ou soco, tosse ou tosse, saco ou saco, seque ou seque, seco, seco ou seco. Então, essa variação é observada e é transcrita pela fonética. Essa parte aqui é uma parte interessante, especialmente para quem faz... tem muito a ver com o nosso curso, mas é uma parte legal para a gente pensar em quem faz língua estrangeira. Então, a gente tem uma série de vogais que a gente chama de vogais cardeais primárias, que são as vogais da nossa língua. É claro que a gente, quando estuda línguas estrangeiras, a gente começa a observar que determinados sons que são produzidos numa dada língua não são produzidos na outra, porque o processo articulatório de uma ou de outra é diferente. Os fonemas estão lá disponíveis no sistema abstrato, mas uma dada língua utiliza um sistema fonético e outra utiliza outro sistema fonético, né? O que a gente tem aqui como vogais cardeais primárias? Aquelas mesmas vogais que a gente estava vendo antes da nossa, há 2 slides atrás, sei lá, 2, 3 slides atrás. Então, eu tenho uma vogal alta, uma vogal alta da série anterior, da série posterior, uma vogal média alta da série anterior e série posterior, a mesma coisa para média baixa e
e anterior e posterior, e para a vogal baixa ou central. Bom, quando a gente olha para as vogais cardeais secundárias, a gente tem um quadro mais complexo. O que é isso? É o quadro das possibilidades de realizações de vogais nas línguas humanas. Então, estou indo além daquilo que é possível no quadro do português brasileiro. Esse quadro aqui é o quadro que a gente chama do quadro das vogais tônicas do português brasileiro. Quando a gente estiver em fonética, em fonologia, desculpa, quando a gente estiver em fonologia, a gente vai ver que esse quadro muda de acordo com as posições que a vogal ocupa na sílaba. Então, isso aqui é um quadro, também um quadro voltado para as vogais em posição tônica, só que esse quadro contempla outras línguas além do português brasileiro. E vejam, eu estou falando português brasileiro, e estou sendo enfática com o português brasileiro, porque o quadro vocálico do português europeu é diferente do quadro vocálico do português brasileiro. Tem outras realizações lá. Então, os movimentos articulatórios para a produção de vogais nasais altas. A gente viu isso, a gente já viu a questão do véu palatino, né? No véu palatino que permite a passagem do ar para o trato nasal. E aí aqui eu tenho palavras como índio, índio, umbu, que é uma fruta que existe lá na região do Nordeste, na região de Pernambuco, e aqui um movimento articulatório para a produção da vogal nasal baixa, que é o an, que poderia ser nhanta, por exemplo, tá? Aqui, do en, então eu teria encaixotar, ou do on, de onda. O que mais que a gente pode falar sobre as propriedades articulatórias? E aí agora a gente sai das propriedades articulatórias primárias e chega nas propriedades articulatórias secundárias. A gente pode falar da duração, do desvozeamento, da nasalização e da tensão. A gente já falou de alguns desses termos ao longo dessas aulas semana passada e das aulas de hoje. Vamos lá. O que é duração? Há vogais com duração médias e breves. Esses símbolos só devem ser usados quando, de fato, tal característica for relevante para a língua. Vejam, se vocês já estão tendo aula de latim ou de grego, vocês já estão tendo contato com uma língua em que a noção de duração era fonológica. Então, o fato de ter uma vogal breve e uma vogal longa tinha impacto na fonologia da língua, implicava em mudança de significado. Para quem ainda não fez português 6, isso é um tópico muito forte em português 6. Mas a gente ainda pode pensar na duração. Então, a gente teria sinais graficamente marcados para representar cada um dessas propriedades distintivas da língua. O que é desvozeamento? A gente viu isso hoje, já agora nessa aula, e viu isso na aula anterior. O que é desvozeamento, gente? Não vibração das cordas vocais. Então, quando as cordas vocais não vibram, bota a mão aqui na região da laringe. O que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar uma produção como em oposição a uma produção como d. Em d, as cordas vocais vibram, em as cordas vocais não vibram. Nas vogais, as cordas vocais sempre vão vibrar. Põe a mão aqui. A, E, desculpa, vou fazer direitinho. A, E, I. Vamos para a série posterior. A, O, U. Sempre vibra.
Então, as vogais sempre são vozeadas. No PB, o desvozeamento das vogais acontece geralmente em posição átona no final de sílaba. Então, quando a gente está no final de sílaba, a gente tem uma tendência a produzir uma vogal bem fraquinha, e aí ela sai menos vozeada, ou seja, o nível de vibração é menor. O que é uma nasalização? Além das vogais nasais, que são aqueles exemplos que eu dei para vocês, de onda, de encaixotar, de anta, de umbu, a gente tem casos em que ocorre nasalização. Então, além das vogais nasais, temos vogais que são nasalizadas em função dos contextos vizinhos. Cama, ninho, tenho. Cama, ninho, tenho. Reparem o seguinte, qual é a diferença entre anta, onda, umbu para cama, ninho e tenho? Onde é que está a nasal em anta, umbu, onda, e onde é que está a nasal, a consoante nasal, em cama, ninho, tenho? No primeiro grupo, ou seja, onda, umbu e anta, a nasal está no final da sílaba, aparecendo depois da vogal. Em cama, ninho e tenho, a nasal está abrindo uma sílaba. E o que está acontecendo com a vogal da sílaba anterior é que ela está sendo nasalizada. Aquela ali não é uma vogal nasal, aquela ali é uma vogal nasalizada. Ela assimila um traço de nasalidade da consoante que está presente na sílaba seguinte. Atenção, segmentos tensos são aqueles realizados com maior esforço muscular e opõem-se aos segmentos frouxos. Então, no PB, as vogais átonas finais, como em safari e pato, são frouxas em relação às tônicas finais de saci e jacu. Então, eu posso fazer essa oposição de uma maneira mais clara, opondo as diferentes sílabas das nossas palavras. Então, eu tenho uma palavra como menino. Numa palavra como menino, eu tenho um nível de gradiência de tensão. A sílaba mais tensa, ou seja, aquela que tem uma intensidade maior, é a sílaba tônica, é o ni. Entre a sílaba que aparece antes da sílaba tônica, que é o me, que a gente chama de pré-tônica, e a sílaba que aparece depois da sílaba tônica, que é o no, que a gente chama de pós-tônica, também há um nível de gradiência. Então, a pós-tônica ela é ainda mais frouxa, ela é ainda mais fraca do que a pré-tônica. Então, a gente tem um nível de gradiência entre elas. Tá? Então, essa tensão varia de acordo com a posição que a sílaba, que a palavra, que a vogal, a posição a posição que a vogal ocupa dentro da palavra. Se ela está numa sílaba tônica, numa sílaba pré-tônica, numa sílaba pós-tônica. Nesse caso aqui, nos exemplos que estão sendo apresentados, a oposição está sendo feita entre a posição, somente entre a posição. Então, eu tenho duas palavras em que, na verdade, eu tenho 4 palavras em que as vogais I e O, no caso ali o U, são realizadas na última sílaba. Só que nos dois últimos exemplos, I e U são tônicos, e nos dois primeiros exemplos, I e O são átonos. Obviamente, se eles são átonos, eles vão ser mais frouxos do que as vogais tônicas, que são mais tensas. Isso aqui é um exemplo para vocês de como o trabalho com fonética é realizado. Isso aqui sai um pouquinho da fonética articulatória e chega na fonética acústica. Então, o que acontece nessa fonética acústica, né? A gente tem a realização de um espectrograma, de um oscilograma e de um espectrograma, medindo a intensidade dessas vogais, desses segmentos vocálicos. E a altura que elas chegam, o tempo que elas levam para serem produzidos, enfim, isso aqui é um print de uma tela, de um software, e esse software é muito importante para quem trabalha com fonética acústica, para quem trabalha com prosódia. Aqui vocês veem a diferença acústica entre cada um desses segmentos. Esse aqui é o I, esse aqui é o E, esse aqui é o E,
o A, o O, o U e o U sendo realizados. Por fim, a gente tem os encontros vocálicos, e esses encontros vocálicos vão trazer um novo termo para a gente, que são os glades. Então vamos lá, o que é isso? Na língua portuguesa, toda sílaba tem uma vogal como núcleo. Eu não tenho sílaba na nossa língua que não tenha um núcleo. E só pode haver uma vogal em cada sílaba. As vogais periféricas são chamadas de semivogais. Então vamos lá. A semivogal é uma vogal com intensidade menor. Por isso que ela é chamada de semivogal. A intensidade dela é menor do que a da vogal que ocupa o núcleo da sílaba. Sempre estará na série alta, então eu não tenho semivogal que não seja da série alta, só pode ser I ou U. Aparece nos ditongos e nos tritongos. Nesse caso, são representados respectivamente por esses símbolos fonéticos aqui. Então, são exemplos: meu, Uruguai. No hiato, há duas vogais que se encontram, mas estão em sílabas diferentes. É justamente por estarem em sílabas diferentes que elas podem ser tratadas como vogais. Porque eu só posso ter um elemento como núcleo na sílaba. Se eu tivesse duas vogais dentro de uma mesma sílaba, eu teria que ter dois núcleos. Isso não é possível. Então, no hiato, há duas vogais que se encontram, uma em cada sílaba. Então, são exemplos de hiato. As palavras sair e baú, e que são transcritas respectivamente dessa forma aqui. E aí, quando a gente chegar em fonologia, a gente volta com mais calma nessa questão dos encontros vocálicos. Aqui estão as referências. A gente vai seguir. Para a próxima semana, é a semana de carnaval, então tem lá uma atividade para vocês fazerem, uma atividade de fixação sobre esse conteúdo que a gente trabalhou nesta segunda semana de aula, tá bom? Vou deixar vocês e a gente se vê no momento de tirar dúvidas e depois na outra semana.